Olá pessoal, eu sou o professor Anderson. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do continente americano, a formação histórica do continente americano. Quais foram os povos que contribuíram para a formação desse continente multicultural e muito diverso? Então vamos lá. A América pré-colombiana, ou seja, antes da América ser descoberta pelos europeus, ela possuía inúmeras nações, né? Nações que vinham desde os Inuites lá no extremo norte até os Guaranis aqui na América do Sul, os Tupis, no caso do Brasil, Tupis Guaranis, nessas regiões onde forma o nosso país. Então, quando os europeus chegaram à América, muitos povos habitavam o continente, já havia milhares de anos. Eu já mostrei para vocês como que esses povos chegaram aqui na América através da teoria da Beringia, que eles atravessaram esse estreito aqui e foram os primeiros a povoar o nosso continente. Está em destaque aqui nesse mapa esses três impérios aqui, ó. O Império Azteca, o Inca e o Maia. Por quê? Eles se diferenciavam dos demais povos indígenas. Eles construíam cidades, em alguns casos eles tinham até mesmo uma escrita, matemática, então eles tinham civilizações um pouco mais avançadas, com um pouco mais de tecnologia do que as demais. Os demais índios aqui eles se dedicavam à pesca, à coleta, né, à caça e também à agricultura. Então, várias regiões aqui da América eles já possuíam técnicas da agricultura, porém não construíam cidades como essas nações aqui já faziam. Então, olha só, a maioria das populações nativas da América, elas se dedicavam a essas atividades aqui. Agricultura, plantio da mandioca, plantio da batata, do milho, todas essas formas de agricultura, elas são herdadas dos indígenas. Se dedicavam à pesca, se dedicavam à caça, se dedicavam à cerâmica, né, ao artesanato, faziam algumas esculturas, né, e as armas que eles utilizavam eram armas ainda primitivas. Né. Essas tribos, essas nações, elas faziam parte das maiores regiões aqui da América. Enquanto que o povo Inca, o povo Maia e o Azteca, eles se diferenciavam por apresentar uma organização social já mais complexa. Eles já conseguiam construir cidades. Aqui vocês estão vendo várias cidades, né? Vários exemplos de cidades que foram construídas pelos índios. Ó, Teotihuacan, Machu Picchu, Tikal, Tiwanaku, eram todas cidades onde foram construídas pelos indígenas e eram cidades que possuíam uma organização complexa, possuíam um comércio entre um lugar e outro. Além deles construir essas cidades, eles também tinham um grande conhecimento de astronomia, da matemática, eles possuíam um sistema numérico próprio que eles inventaram, possuíam uma escrita hieróglifa, em alguns casos, em algumas nações, eles possuíam uma escrita. Então eram civilizações mais avançadas. Quando os europeus chegaram nesses lugares para invadir, eles verificaram que eram lugares de muita riqueza. E aí atiçou mais ainda a cobiça dos europeus, que fez com que houvesse um aumento do movimento de vinda dos europeus para a América. Então, a partir do século XVI, as potências europeias, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, elas se direcionaram a conquistar essas áreas. E qual era o interesse deles em relação aos índios? O interesse era, primeiro, dominação, né? Construir fortalezas, fazer com que os índios se submetessem. Depois, em alguns casos, houve a escravização dos índios. As pessoas eram escravizadas para trabalhar nas fazendas dos europeus. Os indígenas eram escravizados. Então, entrava-se nas florestas, entrava-se nas cidades construída pelos índios em busca de escravos, além de tomar as riquezas que eles tinham. Né? Algumas civilizações indígenas aqui da América conseguiam fundir ouro, conseguiam fundir prata. Como consequência disso, eles tinham acesso a esse metal. E isso gerava muito a cobiça dos europeus. Então, os europeus acabaram vindo para cá. Lógico que a maioria dos europeus que vinham para cá eram homens, então eles acabavam cruzando, acabavam se casando com as índias daqui, acabavam tendo esse intercâmbio cultural e genético que foi formando a população da América. Então olha aqui, ó, no século XVIII o continente americano estava quase completamente dividido. Estão vendo esse mapinha aqui, ó?
Esse mapinha mostra a quem pertencia o continente americano lá entre os séculos 17 e 18. Estão vendo aqui ao norte? Essa região aqui eram colônias francesas. Estão vendo aqui onde fica a província de Quebec? Essa região aqui do norte do Canadá, províncias inglesas. Aqui está as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Aqui as colônias espanholas, que começavam no atual sul dos Estados Unidos e ia até a atual Argentina. Aqui está o Brasil, que era colonizado pelos portugueses. Aqui tinha algumas colônias holandesas, aqui algumas possessões quando os holandeses tentaram invadir o Brasil, né, que era a colônia de Portugal ainda na época. Então vocês podem ver que a Europa praticamente toda, né, depois de 200 anos de invasão, eles partilharam entre esses principais países. Pode ver que os principais que dominam a região eram os portugueses, espanhóis e ingleses. Eles eram os que tinham a maior parte das colônias dentro do continente americano. Povos e culturas do continente americano. Então, os primeiros a gente viu que eram os indígenas, que possuíam formas de organização social e política variada. Quando da chegada dos europeus, a gente viu que tinham cidades complexas e tinham também povos mais primitivos que se dedicavam à caça e à agricultura. Os diferentes tipos de organização permitiram aos indígenas diferentes formas de resistência ao domínio europeu, posteriormente a imposição dos estados independentes. Então acabou que em alguns lugares os índios resistiam, apesar de ter problemas com doenças que os europeus trouxeram para eles, de ter problemas de extermínio, de escravização. Alguns lugares eles resistiram um pouco mais e hoje compõem um grande número da população de alguns países. Por exemplo, olha aqui, ó, a Bolívia, 62% dos habitantes da Bolívia hoje são descendentes de índios. O Paraguai, 1,8% da população é descendente direta de índio. O Chile, 11%, o Peru, 24%. Então, a população indígena ela não foi totalmente extinta. Existe uma parcela em vários países que compõe a população total hoje desses países. Então, foram vários povos que vieram para cá, para a América. Aqui eu coloquei um exemplo de uma cidade colonizada por ucranianos e poloneses. Aqui vocês estão vendo a igreja ortodoxa ucraniana. Então essas pessoas, quando eles vieram para a América, ajudaram a construir as cidades. Os modelos de cidades que nós temos hoje são modelos europeus, modelo português, modelo espanhol, ucraniano, inglês, francês. Eles se territorializaram aqui em nosso país. Olha aqui, ó, esse mapinha mostra o fluxo de imigrantes. Número de imigrantes, ó, essa seta grande aqui ela representa 17 milhões e meio de europeus que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos. Então foi muita gente. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem a porcentagem de imigrantes na população de 1881 a 1890. Na Argentina, por exemplo, estão vendo aqui, ó, em 1890, cerca de 22% de toda a população argentina era de estrangeiro. Em Cuba, 12%, Estados Unidos 9%, Canadá 8%, Brasil 7%. Então eram muitos imigrantes que chegaram até a América vindos da Europa e eles traziam consigo sua língua, traziam sua forma de organizar a cidade, traziam parte de suas atividades e foram construindo esse continente diverso. E aí outro grupo cultural muito importante são os povos de origem africana, que foram trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Então eles foram forçados a vir para a América. Tem vários lugares de onde eles vieram. Dessa região aqui, onde a maior parte era muçulmana, e dessa outra região aqui que existiam várias outras nações. E aí eles foram se territorializando também na América. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele recebeu mais de 3 milhões de pessoas vindo da África. Então o português ia lá, comprava essas pessoas na África e trazia para revender aqui no Brasil. Olha aqui a América Central também. A América Central, o Caribe, eles receberam perto de 3 milhões também. Estados Unidos recebeu 307 mil. Cuba, 765 mil. Então, foram muitas pessoas que vieram para a América trazidas de maneira forçada e que hoje atuam nos diversos ramos, né? Na música, na poesia, na política. Olha aqui, ó, o exemplo de um afrodescendente, o Barack Obama, sua esposa Michelle,
chegou a presidir a maior potência mundial, no caso são os Estados Unidos. Então, os negros também trouxeram muita contribuição para o nosso continente, para o continente americano. Influências culturais. Então, recentemente, a América ela recebeu muita influência cultural dos Estados Unidos, porque no início do século XX, os Estados Unidos ele se tornou a maior potência mundial. E aí ele traz para nós, além das grandes empresas americanas que fazem com que a gente consuma os produtos dela, né, tem a indústria cultural, a indústria do cinema americano, que é muito presente em nosso país, tem os laços econômicos, os laços culturais, que de certa forma acaba nos influenciando muito. A língua inglesa acaba chegando para nós principalmente por produtos dos Estados Unidos. Então existe uma grande influência cultural hoje. Os Estados Unidos são a superpotência mundial econômica e militar, e aí a gente recebe toda essa carga cultural dos Estados Unidos, que influencia também na formação cultural do Brasil, na formação de nosso povo aqui da América. A América Latina ela é característica por existir muitos conflitos, existem muitas revoltas, muitos protestos. E por que existem tantos protestos se o IDH da América Latina não é tão ruim? Quando você considera o IDH, você vê que tem países que têm IDH muito alto, como o Chile, a Argentina, e tem a maioria dos países que têm IDH considerados elevados, como por exemplo o Brasil, 0,73, Peru 0,74, então que são considerados IDHs relativamente bons. Por que existe tanto protesto aqui na América Latina? Tantas pessoas reclamando desse sistema que a gente vive? Porque existe uma grande desigualdade. Estão vendo esse mapinha aqui? Ele mostra o indicador Gini. Quanto mais próximo do vermelho for, pior é a concentração de renda. Quer dizer que a renda está mais concentrada na mão de poucas pessoas. E olha os países aqui, o Chile, por exemplo, que tem um IDH altíssimo. O Chile ele tem um índice Gini alto também. O índice Gini ele varia de 0 até 100. Quanto mais próximo do 100, quer dizer que é pior, quer dizer que a renda é muito concentrada. Então o Chile tem uma grande concentração de renda. Apesar de ter um IDH alto, a concentração de renda também é alta. O resultado disso é que tem pessoas muito ricas no Chile e tem pessoas muito pobres também. O Brasil, mesma coisa, é um país extremamente desigual. O nosso índice Gini ele é alto. E isso faz com que hajam nesses países muitos protestos. Estão vendo aqui, no Chile, as pessoas protestando contra o aumento do transporte público, contra o sistema previdenciário. Na Bolívia, as pessoas protestam contra o governo, contra a privatização da água. No Brasil, se protesta contra o governo também, contra a falta de prioridade na educação, falta de prioridade em distribuição de renda. Na Argentina, as pessoas protestam contra o desemprego, contra a dependência da Argentina em relação ao FMI. Enfim, a América Latina ela é um território de muitos protestos, em que as pessoas se levantam contra o sistema que está imposto. Vocês sabem que o sistema capitalista ele é um sistema que dá certo, mas ele não dá muito certo para a maioria das pessoas. Ele dá certo para mais ou menos 15, 20% da população mundial, que vivem relativamente bem. Os outros 80%, que acabam sendo explorados e acabam vivendo em uma condição não tão boa, o que eles fazem? Eles vão para a rua protestar. E a América Latina, estão vendo o mapinha aqui da América Latina, ele é um lugar onde ainda a maioria das pessoas não são integradas ao capitalismo. E por isso elas vão para a rua e protestam em busca de melhor educação, em busca de emprego, em busca de saúde, em busca de segurança pública. Tudo isso é o que as pessoas querem. Todo mundo quer viver como os Estados Unidos vivem, todo mundo quer ver como o Canadá ou a Europa vive. Por isso que existem tantos protestos na América Latina, por conta dessas desigualdades que existem em nossa sociedade. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a formação histórica do continente americano. Vocês viram os 3 principais grupos culturais que formam o nosso continente, que são os indígenas, os europeus e os africanos, e viram também que atualmente a gente recebe muita influência dos Estados Unidos da América por ser a maior potência mundial. Eu fico por aqui, até a próxima.